celular lá para dentro do banheiro, e, se houver a chamada, ele faz o reconhecimento facial sem problema algum. Até porque, como é um aparelho mais robustecido, se cair dentro da água, até numa profundidade X, ele ainda permanece em funcionamento. Então não tem problema algum se for levemente molhado, né, em um chuveiro, por exemplo. Lá no DEBEM, nós temos, como eu disse, 17 convênios, doutor, ativos com... 18, perdão, com alguns estados, e esses convênios ele tem um público-alvo restrito, medida cautelar e protetiva de urgência a alguns grupos vulneráveis, né? Passamos por 2 ciclos, um em 2013, primeira etapa de financiamento, e o segundo ciclo em 2015, qual a gente trouxe a inovação da composição das equipes multidisciplinares. E provavelmente, se não conseguirmos abrir esse ano uma nova etapa, no início do ano que vem, tentaremos contemplar os outros estados que ainda não possuem recurso do governo federal para instituir as políticas de monitoração eletrônica. E aí, uma realidade que o senhor disse aqui da Paraíba e é comum no Brasil inteiro, é a utilização da monitoração eletrônica para monitorar pessoas em regime semiaberto. A maioria dos estados estão fechando os estabelecimentos de semiaberto e estão utilizando a tornozeleira eletrônica. Pensando nisso, a gente precisa qualificar, a nossa missão é qualificar essa monitoração, tá? Através justamente do que a gente acredita que consiga fazer um acompanhamento mais eficaz através da instituição das equipes multidisciplinares. Como é que o senhor, como membro do Poder Judiciário, enxerga a participação dentro desse contexto de monitoração eletrônica dessas equipes multidisciplinares? Acredito que sejam muito bem-vindas, porque você começa a agregar outras realidades técnicas fundamentais para a sobrevivência e o equilíbrio do ecossistema prisional, né? E aí, dentro desse formato, há uma maior possibilidade de êxito, né? Porque a gente tem que ter em mente que o sistema não deve servir apenas com a filosofia daquela pessoa que tem a chave do cadeado ou do carcereiro, né? Essas pessoas, com o passar do tempo, dentro dessa lógica do sistema progressivo, mais dia, menos dia, vão alcançar os espaços que o tempo e as suas condições de bom comportamento vão chegar para eles também. Então, se houver essa rede interdisciplinar, você tem uma maior possibilidade de efetuar políticas públicas que são extremamente saudáveis em meio a esse ecossistema, para tentar devolver à sociedade pessoas melhores do que quando elas entraram. Lá na comarca de Guarabira, por exemplo, eu cheguei a desenvolver lá 2 fábricas escola. Uma que e aí eu tinha em uma eu tinha cerca de 70 presos trabalhando diariamente. Eles faziam bolsas, né? E a outra foi uma fundação, o doutor Marcos Mello, defensor público lá, com o doutor Donildo, e acompanhou bem de perto isso. Criamos uma fundação chamada Passos à Liberdade, e então eles faziam bolsas, aquelas bolsazinhas de congresso, de escola fundamental, feitas pelos presos. Inclusive o CNJ fez um evento aqui, o CNJ Educativo, e comprou essas bolsas dos presos. E a outra fábrica, a escola, era o fabrico de vassouras a partir de garrafas PET. Então veja a lógica. A gente, além de pontuar na questão ambiental, retirando garrafas PET do meio ambiente e reciclando-as, também estávamos reciclando o ser humano, né? Tratando para que ele saísse melhor do que quando entrava. Então nós utilizávamos cerca de 12 mil garrafas PET por mês para fazer em torno de mil vassouras, né? Geralmente 12 garrafas para fazer uma vassoura PET. Tudo isso foi doado pela a iniciativa privada, né? Por exemplo, lá tem uma grande
fábrica em Guarabira, uma grande empresa, a Guarabes, uma das maiores do estado e do Brasil na questão de avícola, esse setor avícola, e foi doado totalmente pela iniciativa privada todo o maquinário para desenvolver essas vassouras a partir de garrafas PET. Pois não? Na abordagem do senhor, doutor Bruno, você deixa, quando propõe que seja o regime fechado e o regime monitorado, naturalmente teria que ter uma alteração na previsão legal, na perspectiva da LEP, eu suponho. Mas tem uma questão que me parece importante pensar, no caso, nos agentes que estão envolvidos, nas instituições envolvidas na execução dessa alternativa do regime monitorado. Como nós iríamos estimular, sensibilizar o juiz de execução para essa adesão, considerando que hoje, como os dados que foram colocados, fica muito evidente que, por exemplo, em situações como medida protetiva de urgência, nós temos um índice tão aquém da necessidade real e que, em tese, as pessoas que estão em medida protetiva de urgência, pela própria natureza da medida, exigiria essa tenacidade, essa sagacidade, essa cuidado e essa presteza na questão da execução. Perdão, seu nome? Márcia de Alencar. Márcia de onde? Daqui? Paraíba? Não, eu sou pernambucana, mas moro em Brasília. Ah, tá. Márcia, bem, vamos lá. Veja, na verdade, para essa nova realidade, não necessariamente precisa de lei. E aí sim, a ideia da lei é para uniformizar e para dar a determinação para que todos os juízes a sigam. Mas veja, como eu falei, já tem dois, tem até mais, eu estou dizendo dois porque são de comarcas maiores aqui no estado, mas tem o juiz lá de Juazeiro, no Ceará, e o doutor Leopoldo já disse que é uma realidade em outros estados, né, que o juiz vem eliminando o regime semiaberto e aberto e adotando o regime monitorado. Até porque, doutor Márcio, veja, não existe em lugar nenhum da lei de execução penal e do Código Penal dizendo que o formato do semiaberto ou aberto é do jeito que a gente vem costumeiramente executando aqui no Brasil. Então, se não está na lei, o que não é proibido, é permitido. Então, por isso que alguns juízes, e aí sim, alguns juízes estão adotando já esse formato, porque se o formato que está costumeiramente vigente não é previsto em lei, então esse outro formato é ainda mais usual, né? E ainda mais usual, não, ainda é mais forte em suas premissas, na medida em que garante uma maior segurança e um maior controle, digamos assim. Agora, e aí sim, a ideia da lei é para dar a determinação, e aí sim, para que todos nós passamos a cumprir essa outra realidade, agora sim, vinda da determinação legal. Essa seria a grande conquista. E aí, com esse novo espaço real da legalidade, seria fácil, e obviamente, como eu falei agora há pouco, o poder vai tentar explorar isso economicamente, e aí vai ter empresas para desenvolver botões de pânico em outros dispositivos. Nesse mesmo dispositivo, desse monitoramento de terceira geração, é possível embarcar já essa tecnologia do botão do pânico para aquele que é a vítima de uma medida protetiva. E aí o agressor não teria o botão do pânico, ficaria sendo monitorado, porém, sem a realidade do botão do pânico. E aí, veja, se o aparelho, o dispositivo, está chegando próximo do aparelho da vítima, o aparelho da vítima já vai fazer a leitura, né, e já vai ativar o botão do pânico. E aí, essa tecnologia, inclusive, já liga diretamente, não precisa nem ela ligar para a delegacia, para a autoridade policial. Então, as facilidades da tecnologia... Não, indiscutivelmente, nós como defensores dessas correntes que são alternativas ao sistema prisional, indiscutivelmente aderimos isso e, mais do que isso, incentivamos, fomentamos, difundimos e queríamos nós que a mentalidade média dos juízes de execução do Brasil fosse próxima da mentalidade que o senhor tem. Então, assim, o que eu estou colocando é que nós temos
na estrutura do sistema judiciário, no sistema de justiça brasileiro, um alto poder discriminatório colocado de forma bastante, eu diria quase que exclusiva, né, no juiz. Então, nessa questão, em que pese, inclusive, o esforço que, na minha opinião, ontem foi criticado pelo então diretor-geral, o ex-diretor-geral Maurício Kirchner, que o CNJ tem tentado, inclusive, fazer uma regulamentação e monitoramentos e criando controles sobre a atividade dos juízes, na perspectiva de respostas que sejam mais eficazes. Mas, concluindo, assim, só colocando, é que, na nossa experiência, e aí já agradecendo a doutor Leopoldo, né, a lembrança do nosso nome, a Verinha, do meu nome, é de que, durante 15 anos, depois da Lei de Substituição Penal, 98, em 15 anos, estou querendo de forma direta, que foi criado o programa para tratar sobre alternativas penais, sem dúvida nenhuma, o nosso grande esforço dialógico, do ponto de vista de construir um sistema de gestão com estratégia, institucionalidade, essas equipes, etc., interdisciplinares, a gente nunca deixou de dar o protagonismo natural à figura do juiz, mas, sem dúvida nenhuma, um grande esforço era o convencimento aos juízes de execução. Então, até criar as varas especializadas, estou começando a imaginar varas especializadas monitoradas e varas de execução fechada. Eu estou começando a imaginar porque nós temos no nosso direito penal, no nosso direito processual penal, a questão do devido processo legal e entre o que é provisório até o que é definitivo, entre o juiz de conhecimento até o juiz da condenação e o juiz da execução, há aí várias disfuncionalidades que foram constituídas. E nessa deformação, do ponto de vista sistêmico do modelo de gestão para a execução penal no Brasil, que já é um desafio e já é evidência e falência do sistema de prisão, quando dito isso, para o sistema prisional, não prisional, ou seja, o sistema a céu aberto, ou seja, o sistema alternativo à prisão, eu vejo ainda uma complexidade maior. E fico muito contente, aí já concluindo mesmo, nessa fala, de que a gente tenha o DEPEN disposto a construir essas equipes de controle técnico penal e que possa existir novos dispositivos com novas tecnologias que possam se associar para que nós possamos ter efetivamente no Brasil um sistema penal alternativo à prisão. Porque é tão sistema penitenciário como sistema penitenciário prisional. Só que tem que existir o sistema penitenciário não prisional. E nós não temos essa gestão do sistema penitenciário não prisional, que é o grande motivo da gente estar aqui, discutindo as alternativas. Obrigada. Eu queria só ressaltar... quando o senhor fala, e o Leopoldo coloca a questão do monitoramento dessa medida protetiva, nós temos essa experiência em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, através da vara de medidas protetivas que atua na Casa da Mulher Brasileira. Então, quando o homem autor da violência ele vai para a audiência de custódia, vai decidir sobre essa medida protetiva requerida pela vítima, a juíza defere, então, a medida protetiva, mas dentro de uma avaliação do perigo ainda, mesmo com essa medida protetiva que a vítima está incorrendo, ela sugere, e já tem casos, que coloca a tornozeleira, mas aí vai para a AGPEN, que é a agência penitenciária, coloca essa tornozeleira nesse agressor e a vítima vai receber um dispositivo e que ela fica com esse dispositivo. Se ele aproxima da vítima, vai ser acusado lá na agência penitenciária, entra em contato com ele para ele se afastar, e aí se ele não se afasta daquele raio de aproximação da vítima, com esse dispositivo que ela está, bipa para ela e bipa lá.